Vamos lá então para a enquete do dia, uma perguntinha que a gente tem todo dia para você participar com a gente, até para a gente entender como que é o seu relacionamento com o assunto de hoje. Você que tem as redes sociais, eu acredito que hoje todo mundo tem, né? São poucos os que não têm, né? Parabéns para você que não tem e é feliz, tá? Porque a gente que começa a ter não desgruda também. Nossa, é um vício, É um né? vício. Você toma cuidado ao postar ou comentar nas redes sociais? Hashtag sim, hashtag não, porque muitas vezes as pessoas também botam para falar o que querem, né, amiga? É, exatamente. A gente quer dizer tomar cuidado nesse sentido, né? Fala o que pensa, escreve então o que você ali está pensando. Como escreve, né? Como escreve, ou de repente posta lá algumas coisas, ou faz alguns julgamentos ou comentários, é nesse sentido, tá? Se você toma cuidado ou não. Então, aproveite para tirar sua dúvida também sobre qualquer assunto trabalhista. O nosso entrevistado, gente, é especialista em direito do trabalho, que é o Dr. Matheus Pereira. Está aqui, é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Agatha, Lucas, obrigado. Boa tarde a todos. Perfeito. Olha, tem até um caso que a gente vai comentar com vocês, que é bem interessante, né, amiga? Porque a gente até, quando viu esse caso, a gente falou assim, vamos trazer no programa para a gente trazer para o pessoal até como exemplo de algo que pode acontecer. Isso foi no ano passado, uma assessora do Ministério da Igualdade Racial, essa assessora publicou na rede social ofensas contra torcedores do São Paulo. E ela acabou sendo exonerada do cargo. É complicado. O que aconteceu, né? O Ministério disse que as manifestações, eles não estão de acordo com as políticas, com as normas ali daquele departamento. Então, por causa disso, ela acabou perdendo o emprego, foi exonerada. E aí a gente trouxe um exemplo para você do que realmente pode acontecer com posturas que nós tomamos na internet. Agora eu passo a bola para o Dr. Matheus comentar com a gente sobre essa questão. Realmente não dá para postar qualquer coisa e tá aí mostrando que a internet também não é terra de ninguém, né? Quer dizer, existem leis, existem regras. Claro, claro. Não é porque você está, às vezes, no escuro do seu quarto, postando do seu próprio celular, que você está sozinho. A partir do momento que você publica qualquer coisa, você torna pública. Então, às vezes, mesmo no escuro do quarto, postando do celular, você exprime aquela sua opinião, é o mesmo que você estar numa praça pública, falando no megafone aquilo que você pensa. Então, tudo aquilo que é postado, que é publicado, que se torna público, tem que ser feito com moderação. Perfeito. Antes da gente pensar na demissão por conta de algo que falou e publicou, vamos pensar na contratação. Doutor, é algo legítimo, legal, uma empresa vasculhar as nossas redes sociais antes de contratar para saber o nosso posicionamento, a nossa postura por ali? Isso pode acontecer? Pode e acontece bastante, né? Cada vez que você publica, você torna público. Então, o ato da empresa ingressar na sua rede social e ver suas manifestações, seus pensamentos, não existe problema quanto a isso. Ela pode sim entrar, até porque é uma rede pública, é uma conta pública, então ela pode entrar e concluir essa pesquisa. Inclusive para ver se aquilo que você colocou no seu currículo é verdadeiro. Porque às vezes você coloca alguma coisa no seu currículo e a sua rede social denuncia ou diz exatamente o contrário. Então é uma forma sim de se verificar e mais um alerta para que você tome cuidado com tudo aquilo que você leva para a rede social. É tão interessante essa postura que a rede social tomou, né, ao longo dos anos, porque antigamente, e ainda existe, lógico, né, a gente faz lá o currículo, né, sobre determinadas áreas, você envia outros materiais para a empresa, para um processo seletivo, mas hoje a rede social também tem esse papel. Inclusive é um cartão de visita mesmo para muitos empresários, para as pessoas que realmente mexem com rede social. Todo mundo hoje, gente, em vez de procurar em algum lugar, antes a gente tinha lista telefônica, lembra? Ia na lista ver. O que a gente faz hoje? No Instagram. Dá um Google ou vai no Instagram. Verdade, E o Google já está ultrapassado, né? As gerações mais novas, a minha filha vai para o TikTok, ela pesquisa no TikTok. Olha, no TikTok. Isso, porque daí ela já tem relato de... Isso, ela já vê relato de várias pessoas, então ela já tem ali o sentimento que as pessoas têm com aquele local, por exemplo, que ela quer visitar. É isso. Agora, doutor, por exemplo, até que ponto é interessante ou é legal fazer esse monitoramento, então, de um funcionário, ou mais que isso? Eu já vi casos de empresa, inclusive, limitarem, gente, postagens na internet com determinados assuntos.
Como Isso, assim? Explica melhor. por exemplo, sobre esse assunto a gente não pode se posicionar entendi. aqui. Não Mas a pode rede falar social- de política, por exemplo. Isso, por exemplo, né? Mas a rede social é da pessoa, ela está falando ali Entendi. como pessoa física e não como pessoa jurídica, Sim, mas já sim. vi, Sim, né? Então aí a pessoa Também evita já para vi também isso não já. cortarem a cabeça dela na empresa. sim. Mas, juridicamente, falando sobre leis trabalhistas e tudo mais, isso é legal, doutor? Então vamos lá, tem várias perguntas dentro de uma só e várias respostas também que a gente pode dar. Primeiro, a rede social da pessoa é da pessoa, ok? E sempre que ela fala em nome dela, ela não está falando em nome da empresa. É claro que determinadas atitudes dessa pessoa podem refletir na empresa. Muitas vezes, hoje a gente vê, por exemplo, em Twitter, a pessoa vai lá, espera uma opinião polêmica e vem uma legião de pessoas embaixo marcando a empresa onde ela trabalha para que ela seja cancelada por alguma coisa que ela acabou falando. Então vamos lá, a pessoa que publica na sua própria rede social uma opinião e essa opinião não ataca a honra da empresa ou a honra de outra pessoa, não é um crime, ela não pode ser demitida por conta disso. Tá? Ela não pode ser demitida por justa causa, mas nada impede que a empresa imotivadamente dispense essa pessoa por discordar daquela opinião dela. Agora, se essa pessoa na rede social própria pratica algum crime ou ofende o seu superior hierárquico ou a própria empresa, ela pode sim ser demitida, inclusive, por justa causa. Então, depende do que ela fala ali. Repetindo, a internet não é nenhuma terra sem lei e deve ser tomado todo o cuidado possível para dizer o que você pensa na internet. Antes de você falar qualquer coisa na internet, pense se você falaria aquilo em público. Ótimo. Perfeito. Um Melhor maneira. exercício. Simples demais para entender, né? Então você em casa que conhece alguém que já foi demitido por causa de redes sociais, algum problema que deu por causa das redes sociais, manda um depoimento para a gente. Tá aqui o nosso WhatsApp 997167989. A gente quer muito a sua participação e opinião no programa de hoje, tá? A gente volta com o assunto então do dia, falando sobre redes sociais e problemas no trabalho. Tem uma enquete para você participar respondendo para a gente sim ou não. Lembrando que a enquete você participa pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Você manda a hashtag eu quero para concorrer ao que a gente acabou de falar e hashtag sim ou não para responder a pergunta. Você toma cuidado ao postar, ao comentar nas redes sociais, seja coisa de cunho. A gente fala muito de política, que geralmente que dá mais problema, mas religião, ou comentário sobre o corpo de alguém também. Ou você vai lá e fala, né? Que tem gente que acaba com a pessoa lá também. Ai, não gostei desse cabelo. Ai, tem gente que fala de criança. Sim, ou às Né? vezes desabafa de alguém assim, né, da família, expõe uma situação, boa. né? Se ela quer expor a situação dela, ok, mas aí expor os outros Você tem não esse sei, cuidado né? ou não? Como que é? Complicado. Seguinte, aproveite também para você mandar sua dúvida, tirar sua dúvida sobre qualquer assunto ligado ao direito trabalhista. Nosso entrevistado hoje, então, é advogado especialista em direito do trabalho, que é o Dr. Matheus Pereira. Agora a gente vai ver a participação dos telespectadores. Estava batendo um papo aqui com o Rodrigo Oliveira. Férias escolares estão chegando e a esposa dele trabalha como PJ, né? Ela é MEI, na verdade. E aí, como que ficam as férias? Vocês já estão programando para fazer alguma coisa ou não? Como que vai ser agora julho com as crianças em casa? Na realidade a gente já começou a programar as férias desde o mês passado, porque como é MEI, as férias, quem não trabalha não recebe no MEI, né? Então tem que ter uma programação um pouquinho mais elaborada, digamos assim. Então, juntar as férias das crianças com as férias do MEI já é um pouco mais complicado por conta disso. Então a gente tem já planejado, a partir desde o mês passado, e já vem juntando dinheiro, acertando as datas com os clientes e tudo mais, para poder ficar livre ali uma semana e meia talvez, que nem sempre dá, porque os clientes às vezes não entendem, né? Você é MEI, você tem que estar disponível, né? Trabalha com pessoas em si, né? Então a gente tem programado sim. Pelo menos é um respiro que vocês vão ter nesse período de julho, né? Mas como será que deve ser programar esse período com a empresa que, no caso, a esposa presta serviço? É só, de repente, falar, estou saindo de férias um dia antes? Ou tem que ser também de forma formal, por escrito? Vamos lá. No caso dela é uma MEI, né? Então, MEI é uma empresária, tá? Quando a gente fala de MEI ou PJ, nós estamos falando do empresário. O
O empresário, quando ele tira férias, ele tem que programar assim na questão financeira. Ele falou ali que a esposa tem alguns clientes, então ela deve tratar com esses clientes e combinar essas férias com o cliente. É diferente se ela fosse registrada, tá? Uma CLT. As férias CLT, quem define é a própria empresa. Claro que nada impede da empresa e o funcionário chegarem a um acordo para a data de férias. Mas as férias, quem define é a empresa. Inclusive, eu respondi uma pergunta hoje de uma cliente, que é cliente de um outro processo, e ela estava voltando de auxílio maternidade, e ela falou, olha, eu quero emendar o auxílio maternidade nas férias. Eu posso? Tem que conversar com a empresa, porque infelizmente a prerrogativa de conceder e o período de concessão das férias, claro, dentro do limite, é da empresa. Voltar a falar um pouquinho sobre redes sociais, então, que é o nosso tema principal aqui do programa, e direito trabalhista. Muitas vezes, a gente também, por não ser empresário, quem é empresário já pensa muito na empresa, relacionado a problemas, se de repente um funcionário posta uma coisa que não foi bacana. Vamos pensar na empresa agora, doutor. Como que um post de um funcionário pode prejudicar a empresa? Algum processo que, de repente, pode ser guiado para a pessoa que postou, pode também espirrar na empresa? E a empresa ela pode criar cercas para se proteger, então, disso? Claro, vamos lá. Se na rede social esse funcionário, mesmo que numa rede social própria, ela expõe algum fato cotidiano do serviço, algo relacionado à empresa, é claro que isso espirra na empresa, né? Isso influencia na empresa. Mas muitas vezes o que a gente sabe é que, mesmo às vezes não relacionado com a empresa, como naquele exemplo do seu primeiro post, né, daquela funcionária que falou em sua rede social coisa que nada tinha a ver com a profissão dela, mas que acabou, por ela ser uma funcionária, inclusive do Ministério da Igualdade Social, influenciando nessa questão. Então, todo cuidado para o empregado que for postar, não postar nada relacionado com o serviço ou com a empresa. De uniforme, a pessoa às vezes posta de uniforme. Eu já vi isso já, amiga. A pessoa nem estava no trabalho, mas estava de uniforme. Aí, o uniforme você via de onde que era. Eu lembro que era de uma lanchonete, essa situação. E ele nem estava no trabalho. Isso, e o cuidado... Isso pode prejudicar também? Pode, e o cuidado com o que posta, né? A gente estava até comentando aqui, por exemplo, no Twitter. Às vezes você fala algo que é até criminoso, por ser preconceituoso, ou ter um cunho racista, homofóbico, ou qualquer coisa que seja, e existem os cancelamentos. Então, vem um mundo de pessoas embaixo, sabe o lugar que você trabalha e começa a marcar a empresa. Arroba empresa, arroba empresa, arroba empresa, né? É assim que funcionam os cancelamentos. Então tem que tomar cuidado. Se ele falou ou praticou algum crime com o uniforme da empresa, é muito mais fácil linkar essa empresa e, claro, pode ter esse prejuízo sim. O que a gente sempre precisa analisar? A empresa pode mandar embora? Mandar embora injustificadamente pode qualquer um que não esteja em estabilidade. E mandar embora por justa causa, pode? Sim, se praticar qualquer ato de improbidade, ato de incontinência de conduta, mesmo na rede social, pode sim ser mandado embora por justa causa. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão do uso da rede social durante o trabalho. Porque hoje a gente está com o telefone na mão o tempo todo, né? A não ser pessoas que não trabalhem com a comunicação como a gente trabalha, então muitas vezes a gente usa a ferramenta também para se comunicar, né? Mas é de bom tom, de repente, a empresa colocar ali um limite, regras, ou de repente até proibir essa questão? Porque pode também influenciar no rendimento dela no trabalho, não sei, em outras coisas, né? Quem está fazendo uma comida não vai ficar com o celular na mão, né, amiga? Nossa, vai queimar tudo. Vai queimar, né? São vários motivos. São vários. Ó, anti-higiênico, vai queimar tudo e também não vai render, né? Vai botar mais sal na comida ali, sei lá. Exato. A empresa pode limitar e pode proibir a utilização de celulares durante o expediente. Isso é prerrogativa da empresa, né? O celular é algo moderno, né? Se você for pegar na história do trabalho, o celular está bem nesse finalzinho aqui da linha histórica. Mas a empresa pode. O celular existe na linha histórica do direito do trabalho só agora. Então, o trabalho existiu todo esse tempo sem celular. E a empresa pode negar, pode proibir completamente a utilização de celular e, inclusive, redes sociais e tudo mais. Perfeito. A gente vai parar um pouquinho o assunto, a gente está recebendo perguntinhas, questionamentos, o doutor já responde também. E a gente volta aqui com o nosso entrevistado de hoje, advogado trabalhista Matheus Pereira, e a gente vai ver o resultado da nossa enquete. A perguntinha era o seguinte: quando você posta algo nas redes sociais, você toma cuidado, né, nas palavras, a maneira que você se comunica? Por lá, sim ou não?
100% dizendo que sim. Ai, que Mostra que o legal. nosso público é consciente, né, amiga? Isso é muito importante e que legal, a gente está trazendo esse assunto exatamente para trazer clareza e também dizer que a gente precisa tomar cuidado, porque senão realmente a cabeça rola, né, gente? Ou às vezes a gente pode ficar aí, né, mal falado. Verdade. Na empresa, Na né? empresa. Com o chefe. Então é legal a gente ter uma postura, uma etiqueta dentro da rede social. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que estão chegando na rede social, olha, pelo nosso WhatsApp, que é o 99716 7989. Você pode mandar a sua dúvida sobre algum assunto aí do seu trabalho. A gente está aqui com o Dr. Matheus Pereira, que é advogado especialista em direito do trabalho, tá? Wilson, ele escreveu o seguinte: já viu uma situação em que a pessoa estava afastada pelo INSS com problemas de coluna lombar e foi privada... Printada. Printada, desculpa, da sua rede social com ela na praia jogando futebol. Carambola, gente. Essa aí pediu desligamento e foi desligada depois de um curto tempo. É delicado, né, doutor? Sim, até porque... E legítimo o que aconteceu, né? Sem dúvida. E é um cuidado que tem que se ter, né? Principalmente aqueles que estão com um atestado médico e vão para a praia e postam da praia um atestado médico ou coisa nesse sentido. Então, a rede social é uma exposição. Aquilo que a gente falou do currículo, né, que a rede social serve também para confirmar aquilo que se tem no currículo, tem que se tomar cuidado para não negar, por exemplo, um atestado médico ou uma condição de saúde. Então, rede social não é brincadeira. De qualquer maneira, isso mostra que ele não estava incapacitado do trabalho. Então, o erro não foi postar, o erro foi mentir nesse sentido, né? É terrível, viu? Atenção, porque aí também a gente tem que ser honesto, né, gente? Claro. Aí é falta de honestidade mesmo. Próxima perguntinha tem a ver com direito trabalhista, vamos colocar na tela, do Washington. Meu filho fez um acordo na firma onde trabalha, pois seu patrão mandou ele embora para que ele recebesse sua indenização. Só que ele obrigou meu filho a devolver os 40% do fundo sem firmar acordo posterior. E agora, isso pode? E aí, doutor? Não pode. Isso é uma simulação, tá? O contrato de trabalho ele pode ser rescindido por iniciativa do empregador, por iniciativa do empregado ou, que é uma novidade na legislação, novidade a gente fala que veio há pouco tempo, né? Por iniciativa de ambas as partes, que é assim, de um contrato, ou seja, de uma rescisão por mútuo acordo. Mas essa rescisão por mútuo acordo não contempla a devolução dos 40% do fundo de garantia. Né? Ela é uma rescisão que é feita um cálculo diferenciado com pagamento de metade dessa multa, mas essa forma simulada de devolução dos 40% do fundo de garantia não é legal. Perfeito. Tem mais um depoimento, eu achei muito interessante e legal, né, da Marci. Ela escreveu o seguinte: sou professora e não me exponho muito com opiniões contrárias nas redes sociais. E ela está certíssima, até porque ela é professora, formadora de opinião. Se ela não é professora de uma rede particular, é do Estado, enfim. Então, tem toda uma questão que precisa ser levada em consideração. É que também é Não engraçado ficar isso, se né, amiga? expondo. Esse negócio de opinião, né? Porque hoje em dia, na verdade, com a rede social, todo mundo pode dar opinião, mas Sim. será que a gente precisa também ficar dando opinião de tudo que a gente pensa? Tem Será que que saber isso o que falar. é necessário? Né? Eu acho que a Em gente que podia momento, né, se É, posicionar. A gente pode ter a nossa opinião e viver essa opinião, mas será que a gente precisa ficar falando lá? E a maneira que você posta também, às vezes a gente vai falar de alguma coisa, tem muita paixão envolvida, né? E essa paixão faz com que as palavras sejam muito fortes, né, doutor? Sim. Então, no caso dela, por exemplo, que é professora, ela posta alguma coisa que não é bacana. Isso pode prejudicar a escola? Pode falando de opinião, a gente dá opinião para aquele que pede opinião, para começar, né? Assim como a enquete que foi colocada hoje, sim ou não. Né? Adorei, doutor. Se a pessoa não pediu opinião, você não dá a sua opinião. E as pessoas têm uma É um necessidade mínimo. da opinião. Sim, A gente, como jornalista, né, amiga? Vamos colocar a nossa postura em relação a isso. Nossa, eu tomo tantos cuidados, às vezes eu nem apareço nos stories, assim, só Porque a quando eu gente acho não tem que ficar ali também enfiando É. na goela de quem segue a gente, ou de você mesmo que assiste Isso a Band, aí. a nossa opinião. A gente tem que passar a informação. É isso mesmo. Porque a nossa opinião é a nossa, como o doutor Ainda falou, mais como né? formadores de opinião, como jornalistas, como professores, um cuidado ainda maior. Perfeito. Tem mais perguntas chegando? E aí, Acho que pessoal? para o próximo bloco a gente Vamos vai colocar. A gente coloca então para o próximo bloco. Olha, agora a gente volta para falar sobre o assunto, né, a questão da rede social e a postura que você deveria ter para não ter problemas no seu trabalho. Uma pergunta que meu amigo deixou foi com relação a demissões, gente. Eu estava fazendo uma pesquisa lá na internet e o pessoal está postando demissões
no TikTok. Sabe, tipo assim, sou demitida, vou lá e posto no TikTok a minha A demissão. pessoa filma a demissão, é isso? Filma a demissão, né? E provavelmente essa demissão muitas vezes é feita por videoconferência. Tem gente que fala que já foi até demitido por WhatsApp. Será que isso é uma postura correta, né, da péssimo, empresa? né? Eu acho desagradável. Não, eu acho totalmente A demissão já é desagradável. desagradável, mas só que assim, Sim. por videoconferência e WhatsApp, que preguiça. né? Eu estava lendo outra matéria dizendo sobre o despreparo das pessoas Pra demitir. para demitir. Nossa. Que eles querem acabar logo com o problema, então nada melhor do que um porque é distanciamento difícil, e né, fazer gente? isso de uma forma virtual. Eu ia chorar junto com a pessoa. Eu não ia servir para demitir, não. Eu não ia prestar Difícil, por né? isso, não. É uma situação delicada, E mas aí, doutor? Essa situação que E a Águida aí? comentou, por exemplo, de expor a demissão. Vamos lá. Quem está expondo aí é o empregado. é o né? Isso, empregado. é. Mas vamos voltar um pouquinho. Aqui na Band já deve ter noticiado inúmeras vezes o que acontece nas empresas aqui que demitem, muitas vezes, os metalúrgicos por telegrama. Vocês já devem ter visto sim, várias verdade, vezes. já Olha, falamos os disso. metalúrgicos da empresa Verdade, tal receberam um telegrama. Verdade, Tá? gente. O telegrama evoluiu para o e-mail evoluiu para o WhatsApp. Ok? Então, o que tem que ficar claro? Não se preocupar muito com a forma, mas com o conteúdo. Pode ocorrer demissão por WhatsApp? Não tem nada que impeça. Não é ilegal, nem é amoral, tá? Mas também não é correto. O que deve se preocupar? Você pode demitir por qualquer meio de mensagem ou transmitir essa demissão, desde que no conteúdo você não humilhe, desrespeite, ou seja, desde que seja um conteúdo cuidadoso e um conteúdo correto e formalmente leal, né? Você está fazendo uma demissão. Então, não há. Agora, não é porque é legal que deve ser feito, né? Videoconferência, pode demitir por videoconferência? Às vezes a contratação se deu por videoconferência, o trabalho se deu de maneira telepresencial, é remota, então é normal. Tudo bem, então, nessa Isso, situação. é normal. Nós que somos um pouco mais antigos, do olho no olho, do trabalho presencial, a gente se assusta um pouco com isso, mas práticas modernas que a gente tem que se acostumando e que o próprio direito vai se adaptando. O que não pode acontecer é nenhum tipo de humilhação ou exposição por parte da empresa. Perfeito. A gente vai fazer o sorteio agora, então, que hoje a gente está sorteando um par de convites para a Amnésia. Sexta-feira agora, no Honey Club, vai acontecer essa festa. Então, hoje, amanhã a gente sorteia também e sexta também. Então, se você não ganhou hoje, pode participar amanhã. Era só mandar a hashtag Eu Quero por nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela, diretor, por favor? Para a gente colocar, então, a pessoa sortuda que mandou hoje e ganhou, sorteando o ganhador. Edilene, parabéns, Edilene, Arantes da Silva. Nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns, obrigado pela participação. Legal. Doutor, é interessante a gente deixar aqui algumas orientações para os funcionários que estão vendo a gente, ou mesmo para as pessoas que não são registrados, mas que trabalham na empresa. Quais são as práticas cabíveis ou realmente que são interessantes a gente colocar aqui para que as pessoas não tenham problemas mesmo? Claro, principalmente para o funcionário. Isso. Não faça na rede social o que você não faria presencialmente. Tá? Não dê opinião desnecessária nem contraditória. Né? Não aparecer, não se colocar em situação que possa expor ou expor a empresa. É um pouco de bom senso, né? Existe a liberdade, eu posso ter a liberdade de trabalhar com minha própria rede social, mas a minha liberdade termina onde começa o direito do outro. Então, tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado com o que expõe, dar opinião só para aquele que pede e agir com cuidado, que não vai ter problema nenhum. Se você tratar o virtual assim como você trata o presencial, provavelmente não vai ter problema. Terminar nosso programa com um comentário da Edna. Vamos colocar na tela, por favor? Que ela fala o seguinte: eu não tenho Facebook nem Instagram. Ai, que bom, que sossego, amiga. Muitos criticam, mas adoro o meu sossego. Bem isso. O máximo Parabéns. que faço é postar umas mensagens no status do WhatsApp, mas bloqueio quem não quero que veja. Parabéns, privacidade é ótimo. E que gostoso você poder ver no dia a dia. Mas espero que você que precise usar as redes sociais, o programa de hoje tenha sido um alerta para você usar de maneira saudável. Consciente, né? E evitar problemas também no seu trabalho, que eu acho que é o que a gente mais queria mesmo. E a gente agradece você, doutor, pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Até a próxima, então. Obrigado. Boa tarde. Olha, amanhã, gente, tem um programa bem legal, com anúncios, inclusive, aqui ao vivo. Vamos ver? Amanhã é quinta-feira e é dia de saúde bucal no programa Falando Nisso, com novidades do Quero Meu Sorriso de Volta. Não percam!
Pois é, amanhã eu não vou estar com vocês, porque eu vou estar lá na capital gravando, mas a minha amiga estará aqui linda e maravilhosa. Sim, vamos falar sobre Eu Quero Meu Sorriso de Volta. Vai ser um programa muito gostoso e você pode participar, viu? Um beijo, a gente se vê amanhã. Fica com Deus, boa tarde, tchau.